Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguns comandos básicos do AutoCAD para execução de desenhos. Então nós vamos ficar aqui nessa barra do comando da Ribbon, né, que corresponde ao conteúdo de Draw e Modify. Okay? Draw e Modify. Então, para começar aqui, a gente vai iniciar fazendo o comandinho line. Você tem duas opções, tá? No AutoCAD, se você digitar no teclado com a letra L, simplesmente digitar a letra L, ele já vai dar para você a opção de encontrar o comando line aqui, ou você pode clicar direto aqui em line, ok? O comandinho line vai aparecer na mira que você está vendo aí, né? Ele vai aparecer aqui na barra de comandos, vai aparecer, por exemplo, na barra de comandos, né, vai aparecer aqui para a gente especifique o primeiro ponto, specify first point. Então, você vai ter que clicar em algum ponto aqui para especificar o primeiro ponto para executar o comando linha. Então, você vai clicar uma vez e vai arrastar com o mouse para qualquer lado para a criação da linha. E aí o que você vai perceber é que existe uma medida, né, que você vai ter que acrescentar. Então, por exemplo, aqui ó, eu tô vendo que o meu está dando, vou colocar 12.000, por exemplo, e vou dar um Enter, ok? Primeiro eu vou acrescentar simplesmente só clicando, tá? Cliquei aqui, ele fez o comandinho. E aí ele continua executando a linha, tá? Se eu quiser parar com a execução da linha, eu clico ESC, comandinho no teclado, e ela para, certo? Se eu clicar novamente com o comando linha, então, por exemplo, eu quero começar daqui, ó, então eu aproximo o mouse, clico e venho continuando a desenhar, e assim vou desenhando, ok? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, né, e especificar um ponto, por exemplo, só especificar um ponto, por exemplo, vou colocar aqui 46 mil, e vou dar um Enter. Ele fez uma certa distância aqui, ó, que eu adicionei a distância pelo teclado, o valor que eu queria, né? Vou dar um ESC. Então essa é a medida que eu queria que eu inseri pelo teclado, tá? Então vocês podem fazer isso também. Então basta você clicar, inserir o valor, né? 45.000, dá um Enter. E aí ele fez a medida aqui, ó. Isso é bem pequenininha, né? Fez a sua linha que você queria. Entretanto, você nem sempre vai... deixa eu só apagar essas partes aqui. Você nem sempre vai ter uma linha inclinada, né? Você vai querer, por exemplo, uma linha reta, uma linha 90 graus. Dependendo da inclinação que você quer, você pode inserir a inclinação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, eu, ao invés de dar o comando, inserir o comando, o valor da medida da linha, eu posso apertar a tecla Tab, ele vai alterar aí para angulação. Então eu posso colocar 45 graus agora, apertar a tecla Tab de novo, e aí sim eu vou entrar para o valor que eu quero, já com o ângulo fixo, tá vendo? Ó, você está com o ângulo fixo. Então agora eu vou colocar, por exemplo, o valor que eu quero da linha, né? Então, por exemplo, 500.000. Então, você vai perceber, né, que você tem a linha na medida que você queria e está com a angulação de 45 graus. Tá certo? Então esse é o comandinho linha.
Ao lado do comando linha, você tem o comando polyline. O comando polyline, por exemplo, eu vou apagar essa linha aqui. Vamos supor que você fez aqui, ó, fez um triângulo, certo? O comando polyline, por exemplo, se eu começar a criar um triângulo aqui, por exemplo, e fechar, eu vou ter dois triângulos iguais, né? Mas se eu passar esse mouse aqui, o que eu percebo é que ele só seleciona a linha que eu passo a mira por cima, certo? Se eu até clicar aqui, ele só vai selecionar essa linha. Se eu passar a mira no outro triângulo, você vai perceber que ao passar apenas em uma linha, as três linhas do triângulo são selecionadas. Então, se eu clicar aqui, ele seleciona as três linhas. Então, essa é a diferença básica entre o comando line e o polyline. Ok? Muito bem. Agora, vamos supor que... deixa eu só ver. Vamos supor que você queira, por exemplo, transformar o comando, o seu triângulo aqui, por exemplo, que foi feito com as linhas line, ok? Você queira transformar isso na forma polyline. Eu apenas clico aqui e todas as três linhas respondem ao meu pedido. Então, eu tenho a opção de clicar aqui no comando boundary, ok? Ele vai criar uma região ou uma polyline com uma área fechada. Então, tem aqui uma área fechada e vai aparecer essa mensagem de boundary creation. Eu vou apenas dar um OK aqui e eu vou clicar na parte interna do meu objeto, né? Ele tem a área interna, eu vou clicar dentro. Feito isso, eu vou dar um OK. E aí, para conferir o que eu fiz, né? Eu simplesmente vou passar o mouse aqui, ó. E você vai perceber que ele seleciona agora todas as linhas. Então eu consegui transformar as linhas que eu tinha feito de line para polyline. Todas as linhas selecionam de uma única vez o objeto. Ok? Também a gente tem o comandinho region, que a gente pode fazer, por exemplo, aqui um outro objeto fechado. Eu fiz pelo comando line, né? E eu vou clicar aqui no comando region. Então, ele vai pedir primeiro para você selecionar um objeto. Tá? Você vê que tem um ponteiro com um quadradinho, né? E eu vou dar um Enter. Ok? Perdão. Não foi. Vou apertar aqui. Perdão. Selecionei o region, tá? E aí eu vou, fora aqui do meu objeto, né? Vou clicar fora, vou arrastar e selecionar o objeto. E aí eu vou dar um Enter, tá? Aí quando você passa o mouse, ó, ele vai também, você transformou esse objeto que foi feito com linhas separadas, né? No objeto polyline. Tá? Então agora você consegue selecionar com uma linha todas as partes do objeto. Ok? Então, essa é a diferença, por exemplo, do comando region para o comandinho boundary. Ok? Ok. Bom, vou apagar esses itens aqui, tá? Outro comando que é interessante a gente saber fazer aqui, pessoal, são esses dois comandinhos, ó. Tá? Um aqui é o spline fit e o outro é o spline cv. O spline fit, então eu vou clicar nele aqui, tá? Ele vai pedir para eu especificar um ponto inicial, tá? Então vou explicitar aqui, ó. Clico e vou arrastar. Em seguida, ele fala entre com o próximo ponto, tá? Ou comece uma tangência, tá? Ou uma tolerância. Então eu vou especificar aqui
o próximo ponto, certo? E vou descer. Vou descendo, aí ele fala para entrar com o próximo ponto. E vou subir. Vou fazendo esse formato que eu quero. Quando eu quiser terminar a minha figura, eu dou um Enter, ok? E aí eu vou vir com o ponteiro e clicar em cima. O que você percebe aqui, por exemplo, que esses nós que eu tenho, quando eu clico em cima aqui, tá? Eu posso mexer esse objeto e ele pode mudar a forma do jeito que eu quiser. Então, eu clico aqui, por exemplo, e arrasto, clico de novo e ele muda a forma. Se eu clicar nesse ponteiro triangular, eu tenho a opção de deixar em Fit, tá? Que é a opção desse comando mesmo, ou deixar em controle de vértices. Se eu fizer isso, ele vai aparecer alguns pontos aqui externos que eu consigo, ao clicar nesses pontos, alterar o objeto do jeito que eu quiser. Tá vendo? Eu posso clicar aqui e assim por diante. Ó. Certo? Muito bem. Então, esse aqui foi o nosso comandinho, o Spline Fit. O segundo aqui, você poderia usar o Spline CV. Então, por exemplo, vou clicar fora, vou clicar no segundo ponto, e aí eu vou fazendo essa curvatura segundo a minha vontade. Dou um Enter aqui, clico de novo, e aí ele vai entrar naquela ideia, né, de nós, né, que você consegue arrastar aqui e modificar o formato do objeto. Se você clicar no triângulo aqui, você pode ou deixar no controle de vértice como ele já está, ou voltar para o Fit, que é a primeira opção que a gente tinha. Certo? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, pessoal, tá? Eu não sei se vai dar certo, mas só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma linha aqui que eu criei, e aí eu venho aqui com o comandinho spline, tá? O fit. Então, vou especificar o primeiro ponto aqui, por exemplo, nesse pontinho aqui. Vou descer, tá? E aqui eu tenho start tangência. Então, eu posso iniciar uma tolerância com uma tangência. Clico aqui. Então, por exemplo, eu trouxe ele para cá. Ó. Quando eu cliquei nessa reta, eu vou dar ele marca a reta aqui com esse ponteiro verde. É a hora de eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Certo? Daí ele fala, entre com o próximo ponto. Cliquei. Aqui saiu todo fora. Era bem isso que eu queria. Deixa eu refazer. Eu não sei se vai dar certo aqui, pessoal. Tá? Só estou querendo... Isso, ó. Eu cliquei ali. Vou clicar no... Clicar aqui. Tá. Ah, isso. Agora deu certo. Então, veja, ó. Quando eu fiz a volta aqui em cima e trouxe aqui para baixo, e cliquei nesse ponto, ó, eu crio um ponto de tangência, certo? Aí eu posso aqui controlar, né, mais ou menos onde eu quero subir o objeto para ajustar a tangência ali, né? Então eu consigo criar uma certa tangência numa reta horizontal. Vou dar um OK. Então, tá vendo? Ó? Então aqui eu consigo ajustar esse ponto de tangência, certo? Então isso é uma coisa que a gente pode utilizar, tá? Pontos de tangência. Ok. Bom, agora a gente vai usar aqui o comando círculo. O comando círculo é simples, mas ele tem uma série de outros comandos que a gente pode utilizar. Eu vou começar com o comando círculo com raio e centro. Então, clicando nele, basta você especificar um ponto central para o círculo, certo? Clico aqui e arrasto. Aí você vai especificar o seu raio, ok? Então,
por exemplo, posso especificar um raio aí. Vou colocar aqui. Ele fez um círculo aí, certo? Já com um certo raio. Ok? Se você quer deslocar, por exemplo, o círculo de um ponto para outro, tá, pessoal? Basta você clicar no centro aqui e jogar ele para o lado que ele faz o deslocamento. Se você clicar, por exemplo, num dos pontos aqui, esse em vermelho, e arrastar para o lado, ó, ele aumenta o tamanho do objeto, certo? Muito bem. Então, vamos supor agora que eu vou criar um segundo aqui círculo, só que agora em relação ao diâmetro. Então, vou especificar um ponto do círculo e ele está pedindo agora o diâmetro, certo? Então, você tem que especificar o diâmetro. O diâmetro, vamos supor que eu coloquei aqui 121. Especifiquei esse diâmetro, certo? Se eu colocar aqui, esse é o diâmetro que a gente especificou. Então, eu posso especificar tanto um círculo através do raio, quanto pelo diâmetro. Agora, vamos supor que você tem o seguinte problema aqui, tá? Você tem, por exemplo, duas linhas que são paralelas. Inclusive, eu já vou deixar explicado essa parte. Ó. Quando você vai desenhar uma linha, existe a possibilidade de você desenhar essa linha com a garantia de que se você só arrastar o mouse para baixo, por exemplo, para a lateral, assim, ela sempre vai ser uma linha vertical. Mas para garantir que ela seja vertical, você precisa clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é o Orthomode, ok? Então esse botãozinho aqui garante que a sua reta vai estar na vertical ou na horizontal. Então se eu clicar aqui de novo, ó, então se eu arrastar para a direita, ela vai ficar na horizontal. Ela nunca vai ficar na diagonal, você não consegue, porque esse botão garante ortogonalidade entre retas. Então, ou ela vai estar na vertical ou na horizontal. Então, ok? Então, se eu deixar desabilitado, agora eu consigo criar uma linha na diagonal, certo? Então, esse comando aqui, ortogonalidade, ele é muito usado, né? Ok, então, se a gente voltar aqui para o círculo, vamos supor que eu vou criar um círculo e vou colocar esse two point. Okay? Então, eu preciso inserir um círculo entre essas duas retas. Só que eu quero que ele toque num único ponto, essas retas, que seria o ponto de tangência. Então, o que eu vou fazer? Vou aproximar o ponteiro aqui. Ele está indicando um sinal triangular verde, que significa que ele está... Primeiro, que ele está na reta, em cima da reta. Segundo, que ele está no ponto médio dessa reta. Então, clicando aqui, ó, vou arrastar para a direita. Então, o meu círculo está preso a essa reta. Ok? Num único ponto, certo? Agora eu vou levar para o segundo ponto, ele pede para especificar o segundo ponto. Quando eu tocar na reta aqui, ó, certo? Eu quero deixar ela, no caso, né, 90 graus ali, ortogonal, né? Então eu não vou puxar aqui para cima nem para baixo. Se eu puxar para baixo, ele vai tocar mais um ponto do círculo. Então eu quero que toque num único ponto. Então eu vou afastar aqui e clicar. Então esse comando aqui, toPoint, ele serve para você colocar uma estrutura circular, por exemplo, entre duas linhas paralelas. Ok? Mas vamos supor que você tem a seguinte situação, né? Você tem um triângulo aqui, certo? E você precisa colocar um círculo aqui dentro, sendo que esse círculo precisa tocar todas as linhas, né, do triângulo. Então, o que eu faço? Eu uso o three-point. Então, eu vou, por exemplo, cliquei no comando, vou selecionar um ponto de um lado qualquer, poderia ter começado de qualquer lado do triângulo,
clico aqui, arrasto para o outro lado, clico de novo, ele já gera, você está vendo aqui o círculo, né? Aí eu preciso deslocar o mouse para cima e para baixo para ajustar ele aqui para dentro. Como eu quero que o terceiro ponto ele esteja vinculado ao outro lado do triângulo, né? Então eu vou ajustar aqui até ele ficar tangente, né? Aqui. Ok? Então ele, assim, ainda não garante a tangência, né? Mas pelo menos eu garanti que os três pontos estão conectados no triângulo. Tá vendo? Então eu vou clicar aqui e ele fez a conexão dos três pontos no triângulo. Então isso é uma vantagem de usar esse three point. Ok? Existe também esse outro comando, né, que é parecido. Então se eu tiver uma linha aqui, por exemplo, na horizontal e uma outra linha separada aqui. E eu quero inserir, por exemplo, um círculo, tá? Que é tangente. Então eu venho aqui e clico em tangente, tangente e dou um raio, certo? A diferença desses outros é que eu não tenho a garantia que esse ponto é realmente tangente, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, o ponto de tangência ó, em um outro ponto, certo? Cliquei, cliquei e aí ele fez a tangente, ó. Então eu vou refazer aqui, tá? Vou dar um delete. Então venho de novo, ó. O primeiro que eu faço, seleciono, ele vai falar assim, especifique o ponto do objeto, que seria o primeiro ponto de tangência. Pode ser qualquer ponto aqui em cima. Tá? Então cliquei uma vez. Ele não acontece nada, né? O que ele fala é para especificar outro ponto, que é o segundo ponto de tangência. Né? Então, vamos supor que fosse aqui. Clico. Ok? Daí, ele fala, especifique, agora ele fala, especifique o raio do círculo. O raio do círculo, eu poderia ter colocado, eu posso adicionar o raio simplesmente, colocar o valor, né? Que seria, vamos por 500.000. Ok? Cliquei. Então, a partir daqui, ele vai colocar o raio ali, né? Clico, mais uma vez na superfície, ele dá um ponto de tangência. Ok? Então, clica uma vez aqui, clica a segunda vez, especifica o seu raio, clica num ponto e afasta o mouse, né? Chegando até a borda dessa superfície ou da outra, você escolhe, e ele vai gerar o seu círculo que está tangente às duas linhas que a gente construiu primeiramente. Ok? E por último, né, o tangente, 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 que seria uma linha, uma outra linha, e uma outra linha aqui. Então eu vou pegar esse comandinho. Então primeiro eu vou especificar esse ponto de tangência, segundo esse, terceiro esse. E aí ele já automaticamente já liga os três pontos aí de tangência. Beleza? Ok, vou apagar esses elementos aqui. Bom, o próximo comando seria o arco. O arco, o que a gente mais vai utilizar aqui, tá? É esse daqui, mas tem vários outros tipos de arco que a gente pode fazer. Vamos pegar o de 3 pontos primeiro. Então, vamos supor que nós temos aqui uma linha aqui, e uma outra aqui. Você quer fazer, por exemplo, um arco nessa região. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesse primeiro ponto, vou clicar nesse segundo ponto e vou... Aqui eu preciso tomar cuidado, tá? Que eu passei do ponto ali, ó. Eu coloquei 2 pontos, tá? Ele vai pedir um terceiro ponto. Então, vou fazer de novo aqui.
Então, ó, vou clicar aqui. Se eu clicar no centro aqui, qualquer região, eu já encontro um segundo ponto, tá? Que ele está indefinido, eu posso clicar em qualquer lugar. E aí eu vou arrastar até o ponto daquele vértice, que seria esse aqui. E aí eu tenho o arco, tá? Só que eu não defini esse ponto aqui como o ponto que eu queria. Supondo que eu tivesse, por exemplo, um outro vértice aqui, tá? E aí o que eu poderia fazer? Aí sim eu teria os 3 pontos, né? Tenho esse ponto, clico nesse ponto e nesse aqui. Aí eu teria um arco formado por 3 pontos que eu criei. Então eu preciso sempre de 3 pontos para criar esse arco. Ok? Bom, a gente não vai fazer todos aqui, tá, pessoal? Que não tem necessidade de você usar todos. Apenas com 2 aqui você consegue fazer o que você quiser. Vamos fazer esse segundo aqui, ó. Então ele fala para especificar o ponto de início, tá? Aí ele fala para especificar o centro do arco. Eu vou dar essa medida aqui, por exemplo, clico, e aí é só arrastar. Ok? Ele está pedindo agora até onde você quer. Por exemplo, eu quero girar inteiro, fechar o círculo, né? Que não é o caso, se eu precisasse fechar, eu faria um círculo direto. Mas se eu quero angular isso, posso colocar um ângulo, por exemplo, de 25 graus e dar um Enter. E aí ele vai fazer o arco do jeito que eu pedi, né? Com o raio e com o ângulo. Então, de novo, por exemplo, ó, então, vou começar com o ponto inicial. Aí ele fala para especificar o centro, o ponto central do arco. Então, eu coloquei essa medida, por exemplo. Ok? Então, o ponto central está aqui, né? Agora eu vou especificar o arco, né? Em relação ao ângulo. 165, você vê que, ó, se você gira para a esquerda, ele vai diminuindo o arco. Se você gira para a direita, né? Ele aumenta o tamanho ali, né? Mas o valor aqui é menor, tá? Então, aqui praticamente é 90, aqui ele chega a 0, aqui ele vai mudando de novo, aumentando para 100 e poucos lá. Então, criei o meu arco aqui, ok? Então, você tem várias opções aqui, tá, pessoal? Esse de arco também, temos esse centro, start e final, clica. Esse aqui é bem usado também, ó. Tá, o start, end e o radius. Esse tem outros aqui. A gente não vai fazer todos, tá? Basicamente a gente só usa entre 3 ou 2 comandinhos de arco, que já é suficiente. Bom, outro comando que a gente usa, pessoal, é o rectangle. É o retângulo, né? Então, vou clicar aqui em retângulo, vou especificar o primeiro ponto e arrastar. E vou especificar o segundo ponto. Fiz um retângulo. É simples. Se eu quiser, por exemplo, clicar em retângulo de novo, clico, especifico o ponto. Aí o que acontece? Ele vai pedir aqui embaixo, tá? Especifique outro ponto no vértice, né? Ou você pode colocar a dimensão, tá? Então aqui, eu estou vendo que eu posso adicionar uma dimensão. Então se eu colocar, por exemplo, 12.000, e dar um Enter. Na verdade eu vou dar um Tab aqui, porque senão ele já cancela, né, o comando. Então eu vou dar um Tab, e ele vai passar agora. Então ele entrou, coloquei a medida aqui, que é bem fininha, né? Agora eu vou colocar, por exemplo, a outra medida do retângulo aí, tá? Então, por exemplo, e aí ele fez um retângulo. Então, você cria o primeiro, aperta, coloca as dimensões pelo teclado, aperta a tecla Tab, muda para o próximo lado e acrescenta a dimensão do próximo lado. Ok? Então, coloco a dimensão, aperto a tecla Tab, coloco a dimensão do outro e fecho o retângulo, certo? O retângulo ele tem outras opções também, tá?
Se você clicar nesse botãozinho do lado, você, por exemplo, pode escolher polígono. O polígono, o que acontece? Se a gente, por exemplo, entrar com o número de lados, colocar o número de lados, 7 lados aqui, aperta o Enter, vai pedir para você especificar o centro do polígono, vou clicar aqui e aí vai pedir a segunda informação, que é você quer um polígono inscrito no círculo ou circunscrito? Inscrito dentro, circunscrito fora. Então, se eu clicar circunscrito, ele vai arrastar aqui. Então, ele está construindo isso baseado num círculo que estaria dentro. Né? E aí eu entro com o raio e aperto um Enter, né? Ou um mouse ali para finalizar. Eu tenho um polígono com 7 lados. Ok? Então eu construo o polígono que eu quiser com esse comandinho. Outro comando que a gente pode usar aqui é o comando arco elíptico. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no primeiro, vou clicar nesse aqui e vou especificar um centro de uma elipse. Clico, aí ele fala, especifique o ponto final do eixo. Então, eu vou colocar aqui no ortogonal, tá? Então, ó, o ponto final do eixo, eu posso pela direita e para a esquerda, e vai ser esse ponto aqui. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Aí, ele vai falar o seguinte, especifique a distância para o outro eixo, né? Então, por exemplo, se eu arrastar o mouse para baixo agora, meio que para o centro, ó, ele vai achatar e transformar na elipse que eu queria, certo? E aí, eu posso fechar o comando, tá? Apertando com o botão esquerdo do mouse, eu fecho o comando. Se eu não quiser, eu posso vir aqui em rotação, ó. E aí eu coloco, por exemplo, quanto que eu quero inclinar a minha elipse. 45 graus, por exemplo. Eu dou esse valor de rotação, ok? Então essa é a elipse. O próximo aqui seria eixo final, né? Então eu quero criar uma elipse, eu clico uma vez, clico para a direita, achato aqui, está feito. E o próximo aqui é um arco elíptico. Esse você vai clicar uma vez, arrastar para qualquer lado que você quiser, ele achata, né? Clica mais uma vez e aí ele vai pedir para você escolher, por exemplo, ele vai retirar uma fatia da elipse, tá? Como eu escolhi ortogonal, então eu estou apenas selecionando um quarto da elipse para tirar. Então eu joguei para cima, clico, ele tira esse um quarto da elipse. Ok? Ok. Muito bem. Se eu fizer, por exemplo, agora um círculo e eu quiser trabalhar com uma rachura, quero colocar uma rachura dentro do círculo, tá? Então eu venho aqui em Hatch, clico aqui, ele vai abrir para a gente várias formas de rachura. Eu vou selecionar aqui o objeto. Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele já começa a rachurar, certo? Então eu vou dar um clique dentro, vou voltar aqui, ó. Quando eu começo a aplicar vou fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Vou refazer aqui. Então, escolhi o hatch, né? Vou escolher esse tipo de rachura, por exemplo, aqui, o AR 888. Aqui tá.
Ok, eu vou escolher uma outra figura, que esse aqui está com um probleminha. Então vamos supor que eu faça aqui um retângulo. Vamos ver se ele vai fazer. Ele já fez, na verdade, tá? É a questão da escala que a gente está usando aqui. Provavelmente alguma coisa de... Bom, mas praticamente é isso, pessoal, tá? A questão aqui é só do nível de zoom que eu não estou encontrando para mostrar, tá? Mas bastou você colocar aqui, passar o ponteiro, que ele já faz a mudança, tá? Então ele já está aparecendo aqui para a gente. E aí, o que você pode fazer? Você pode escolher gradientes, tá? Então, aqui eu tenho um gradiente, ó, por exemplo, certo? Vou mudando. Eu posso alterar se eu clicar aqui em cima, tá? Eu posso alterar o ângulo do gradiente, tá vendo? Ó? Você pode alterar a transparência do gradiente. Aqui você pode alterar, deixar o branqueamento, né, em relação... Acaba mudando a cor também, tá? Você quer alterar, deixar um gradiente centralizado, ok? E as cores você escolhe aqui, ó, ok? Gradiente, você pode colocar um modelo, por exemplo, modelo sólido mesmo. E aqui você vai escolhendo as rachuras, tá? Então tem um monte de rachura que aparece aí. Você pode escolher qual que você quer para o seu projetinho, ok? Aqui tem, se você quiser remover, tá? Você pode remover isso aqui também. Então basicamente é isso para rachura, certo? Vou dar um fechar aqui. Maravilha. Bom, agora tem esses outros comandinhos, tá, pessoal? Aqui eram os comandinhos voltados para o Draw, tá? Agora a gente vai passar depois para esses outros comandos aqui. Então eu vou fechar por aqui essa parte da aula e a gente vai para outra aula só falar sobre os comandos do Modify. Ok, pessoal? Até mais. Bons estudos.